Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao curso de Matemática Enem Sem Contas dos professores Alfredo e Michele. No vídeo de hoje e no próximo, nós vamos comentar as 20 melhores questões da prova de matemática do Enem 2024. Desejamos que você faça uma boa revisão e que seja bem-sucedido na prova de 2025. São os votos dos seus professores Alfredo e Michele. Enem 2024, questão 136, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Esse exercício tem uma palavra-chave que é a palavra linear. Quando se fala de variação linear, isso aí lembra linha, uma reta, função de primeiro grau. Então o que nós fizemos? Nós pegamos aqui dois valores da quantidade, que é 30 e 50 mochilas, 30 e 50, e colocamos aqui no eixo dos y o custo. Então, para 30 mochilas, 1.050, e para 50 mochilas, 1.650. Ele pergunta qual seria esse custo para a produção de 80 mochilas. Você deve estar se perguntando: ô professor, mas precisa de eu construir um gráfico? Eu sempre orientei aos meus alunos o seguinte: falou de variação linear, monta um gráfico esquematicamente, não precisa ser nada em escala, você não pode perder muito tempo, né? E faz por semelhança de triângulos. Então, depois que eu lancei esses dados aqui no gráfico, eu observo que aqui eu tenho uma semelhança de triângulos. Esse triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE. Inclusive, no nosso canal, nós chamamos esse caso de semelhança de caso do filhotinho. É quando você tem um triângulo dentro do outro na mesma posição. Nós sabemos que esses dois ângulos aqui são iguais, são congruentes, né? São ângulos correspondentes, então aqui é beta e beta. E aí nós montamos uma semelhança do triângulo ABC com o triângulo ADE. Então, na frente do alfa, no triângulo ABC, você tem y, colocamos aqui. Na frente do beta, no triângulo grandão, você tem 50, colocamos aqui. Agora vamos lá para o triângulo pequenininho. Na frente do alfa, você tem 600, colocamos aqui. E na frente do beta, você tem 20, colocamos aqui. Podemos simplificar um zero com um zero. 60 por 2 dá 30, esse 50 passa para lá multiplicando, 50 vezes 30, 1.500. Observe que esse 1.500 é o valor do y. Ele pergunta o valor do y1. Então, ao valor de y, você tem que somar aqui 1.050. Somando 1.500 mais 1.050, 2.550, a resposta é a letra C. Enem 2024, questão 138, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Temos aqui um exercício um pouco manjado, de divisão diretamente proporcional, razão constante. Fala que uma firma de engenharia foi contratada para fazer um serviço de 71.250 e 40% desse valor seria distribuído entre 3 engenheiros, proporcionalmente, diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas por esses engenheiros. Bom, 40% disso aqui você faz de cabeça, 10% dá 7.125. Isso é 10%, 40% seria 4 vezes. E para você multiplicar por 4 de cabeça, você dobra e depois dobra novamente. Dobrou isso aqui, vai dar 14.250, dobrou de novo 28.500. Então fazemos essa continha de cabeça. O engenheiro 1 trabalhou 4 dias e cada dia ele trabalhou 5 horas e meia. Então dá um total aqui de 22 horas. O engenheiro 2 trabalhou 5 dias, 4 horas por dia. Então ele trabalhou 20 horas. E o engenheiro 3, 6 dias, 2 horas e meia por dia, 6 vezes 2,5, 15 horas. Então eu estou dizendo que esse aqui vai receber X, esse Y e o outro Z. Então é uma sequência de valores que eu estou chamando de S1
e essa sequência tem que ser diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. O que significa que uma sequência é diretamente proporcional à outra? Significa dizer que a razão entre elas, a divisão, é constante. Então isso aqui é sempre igual a K. Agora eu jogo esse 22 para lá multiplicando, então vai ficar x igual a 22 vezes K. Está aqui, ó. O y, jogo 20 multiplicando, vai ficar y igual a 20K. Está lá. E o z seria 15 vezes K, 15K. Se eu somar o que cada um vai receber, ou seja, o x mais y mais z, tem que dar o total a ser repartido entre eles, que seria 28.500. Somando 22K com 20K, vão dar 42K mais 15K, 57K igual a 28.500. Você joga o 57 para lá, dividindo, 28.500 dividido por 57, você simplifica, 285 por 57 dá 5, mais 2 zeros, 500. Esse é o valor de K. Ele pede para você determinar a maior diferença entre os valores recebidos por dois desses engenheiros. Então, o que vai receber mais é o X, né, 22K, e o que vai receber menos é o Z, 15K. A diferença entre eles seria 22K menos 15K, 7K. Como o K é 500, 7 vezes 500, 3.500, alternativa C. Enem 2024, questão 139, caderno amarelo. Se você julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Temos aqui um exercício de análise combinatória bem manjado, né? Diz aí que um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 neurologistas. E eles vão formar lá uma equipe de 5 médicos, pelo menos 3 devem ser cardiologistas. Aí eles perguntam quantas comissões podem ser feitas. Olha, eu mostro para os meus alunos que exercícios de análise combinatória que tem a expressão pelo menos, no mínimo, no máximo, etc., ou expressões equivalentes, você tem 2 caminhos para resolver esse tipo de exercício. Ou processo de inclusão ou processo de exclusão. O processo de inclusão, você levanta os casos que atendem ao exercício. E o processo de exclusão, do total, você exclui o lixo, tira aquilo que não atende, que é o que nós chamamos de lixo. E para optar entre um e outro, você vai analisar o lixo. Se o lixo for pequeno, você vai optar pelo processo de exclusão. O que seria lixo aqui? Se você tivesse 0 cardiologista, quer dizer, nenhum cardiologista, isso é um lixo, não atende à condição imposta. Se você tivesse 1 cardiologista, também é um lixo. Ou se você tivesse 2 cardiologistas, isso também é um lixo. Então você teria que fazer 3 cálculos pelo processo de exclusão. Pelo processo de inclusão, que foi o que nós optamos aqui, você tem que levantar os casos que atendem. Quando ele fala pelo menos 3 cardiologistas, então pode ser 3 cardiologistas, ou 4 cardiologistas, ou 5 cardiologistas. Foi o que nós escrevemos aqui. 3 cardiologistas, então você tem que completar a sua equipe com 2 neurologistas, uma vez que tem que ter 5 médicos. 4 cardiologistas, você tem que colocar mais 1 neuro para completar os 5 médicos. Ou 5 cardiologistas e 0 neuro, nenhum neuro. Agora vamos aos cálculos. Conforme nós já mostramos aqui no nosso canal, nos vários vídeos que gravamos aí sobre análise combinatória, é extremamente importante você analisar se você tem um agrupamento ordenado ou não ordenado. Para isso, você deve montar um exemplo. Então, vamos admitir, né, que você escolheu lá 3 médicos, médico A, B e C. Aí eu vou trocar a ordem. Médico B, C e A. Ficou diferente? Essa comissão aqui e essa ficaram diferentes? Não.
Isso significa que o agrupamento é não ordenado. Você troca a ordem e não altera nada. E não ordenado é combinação. Bom, então, quando você vai escolher 3 cardiologistas e 2 neuro, esses 3 cardiologistas você tem que escolher dentre 7. Então, eu vou escolher 3 dentre 7. Aqui eu vou escolher 2 dentre 6. Escolho 2 dentre 6. Aqui eu escolho 4 dentre 7. Escolho 4 dentre 7. Aqui eu escolho 1 dentre 6. Escolho 1 dentre 6. Aqui eu escolho 5 dentre 7. Escolho 5 dentre 7. E aqui eu escolho 0 dentre 6. Quer dizer, isso aqui na realidade você nem precisaria colocar, né? Mas só para ajeitar a resposta conforme que está aí nas alternativas, eu coloquei aqui, ok? Agora, uma outra coisa importante em análise combinatória é quando você usa o e quando você usa o ou. O conectivo e, ele está associado a uma multiplicação. Então, quando eu falo e, significa que eu vou ter que multiplicar esses valores aqui, ó. Então, aqui é multiplicação também, aqui também é multiplicação. E depois nós vamos ver no final do exercício, para você atender essa condição imposta nesse exercício, você pode ter essa comissão, ou essa, ou essa. Aí nós falamos ou. E quando você fala ou, você tem que somar os resultados. Como é que você calcula a combinação de 7 tomados 3 a 3? Você vai fazer fatorial dos dois e depois dividir pelo fatorial da diferença. Então, fatorial de 7, fatorial de 3. Depois fatorial da diferença. A diferença aqui é 4. Outro exemplo. Combinação de 6, 2 a 2. Faz o fatorial dos dois, 6 fatorial, 2 fatorial, e depois divide pelo fatorial da diferença. E assim por diante. Agora, como você fala essa possibilidade ou essa, então depois você vai ter que somar esses valores. Então seria isso, mais isso, mais isso. Observando, a resposta correta está na alternativa E. Enem 2024, questão 140, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. O exercício fala a respeito de uma avenida que tem 2 semáforos e o sinal fica vermelho atualmente durante 15 segundos a cada minuto, a cada 60 segundos. E eles querem dar uma aliviada no trânsito dessa avenida, então eles vão reduzir esse tempo de 15 segundos para um valor que eu estou chamando de x, de forma que a probabilidade de um ônibus encontrar os 2 semáforos na cor vermelha com esse novo tempo passe a ser 4 sobre 100. A probabilidade atual de um ônibus encontrar os 2 semáforos na cor vermelha seria 15 sobre 60 e vezes 15 sobre 60. O primeiro na cor vermelha e o segundo na cor vermelha. Como falamos o i, então você tem que multiplicar essas duas probabilidades. A nova probabilidade será x vezes x. E essa nova probabilidade, ele diz que tem que ser igual a 4 sobre 100. Bom, x vezes x dá x ao quadrado, igual a 4 sobre 100. O x seria a raiz disso aqui, que é 2 sobre 10. Bom, 2 sobre 10 é uma fração equivalente a quanto sobre 60? Bom, o que eu fiz daqui para lá? Eu multipliquei por 6. Então aqui em cima eu vou ter que multiplicar por 6 também. 6 vezes 2 dá 12. Então a probabilidade de um ônibus encontrar um sinal na cor vermelha, com esse novo tempo, vai ser 12 sobre 60. Bom, 12 sobre 60, então esse tempo ele tem que passar de 15 para 12, ou seja, tem que reduzir 3 segundos. A resposta correta é a letra B. Para que você entenda direitinho, vamos tirar a prova. Então a probabilidade de encontrar o primeiro sinal na cor vermelha seria 12 sobre 60.
E essa é a mesma probabilidade de encontrar o segundo sinal, o segundo semáforo, né? Seria 12 sobre 60 também. Como é I, então você vai multiplicar esses dois valores aqui. 12 sobre 60, quando você simplifica por 6, aqui dá 2 sobre 10, aqui também 2 sobre 10, multiplicando aqui 4 sobre 100, que é a nova probabilidade que ele pediu para atender o exercício. Enem 2024, questão 143, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Tem uma imobiliária aí vendendo apartamento financiado em 100 parcelas, sendo que a primeira é paga no ato da compra. E para incentivar as vendas, essa imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador. E tem um comprador aí que o aniversário dele é em maio. Aí o exercício pergunta qual o mês mais adequado para ele fazer essa compra, sendo que o valor total a ser pago pelo apartamento deve ser o menor possível. Inicialmente, nós vamos determinar quanto tempo dura esse financiamento. Então, nós pegamos 100, que são as 100 parcelas, dividimos por 12, que o ano são 12 meses, isso aqui dá 8 e sobra 4. Significa, então, que essas 100 parcelas serão pagas em 8 anos, 8 vezes 12 dá 96, mais 4 parcelas. 96 mais 4 dão as 100 parcelas. E essas parcelas, diz no texto, que elas são corrigidas em cima da parcela anterior, com uma taxa de juros. Isso significa que a maior de todas as parcelas será a 100ª parcela. Então, para ser interessante para o comprador, essa 100ª parcela, ele deverá ficar livre dela. Ou seja, ela deverá ocorrer no mês de aniversário desse comprador, que é o mês de maio. Então, nós escrevemos aqui que a 100ª parcela deverá ser em maio, a 99ª em abril, 98ª em março, 97ª em fevereiro e assim por diante. Então agora nós vamos dar um marcha ré aí e determinar quando será a primeira parcela. Essa aí será o mês mais adequado para ele fazer a compra. Bom, então agora eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer essa marcha ré aqui. A 100ª parcela será em maio, 99ª em abril, 98ª em março, 97ª em fevereiro, 96ª em janeiro, 95ª em dezembro e assim por diante. O que a gente pode observar? 96ª, aqui completaram 8 anos e depois mais as 4 parcelas ali. Bom, se em janeiro completaram 8 anos, no mês de janeiro sempre você vai ter um ano completo. Então aqui, ó, os 12 primeiros meses vão ocorrer em janeiro. Em janeiro vai fazer 12 meses, um ano. Depois 2 anos em janeiro, 3 anos em janeiro, 4, 5, 6, 7, 8 anos em janeiro. E depois mais as 4 parcelas aqui. Bom, se em janeiro vai fazer um ano, significa que o mês mais interessante para ele fazer essa compra, né, que seria a primeira parcela, é o mês de fevereiro. Aqui será feita a compra, a primeira parcela. Primeira parcela em fevereiro, segunda, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, a 12ª. Então, todo janeiro vai completar um ano de compra, né? Então aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim por diante, até os 8 anos. E depois mais as 4 parcelas, sendo que a 100ª ocorrerá então no mês de aniversário desse comprador. Portanto, o mês mais adequado para ele é o mês de fevereiro, a alternativa correta é a letra A. Você já conhece o nosso curso de matemática online Enem Sem Contas? Vale a pena conhecer, hein? Acesse o nosso site www.enemsemcontas.com.br. Enem 2024, questão 144, caderno amarelo.
Se você julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Os nossos alunos do curso Enem Sem Contas devem ter ficado muito felizes quando viram essa questão na prova. No nosso material tem uma questão idêntica. Portanto, conheça o curso de Matemática Online Enem Sem Contas. Vale a pena. Acesse www.enemsemcontas.com.br. Temos aqui um sistema de polias ligados por uma correia. Ele disse que esses segmentos aqui são de tangência, o que significa que esses ângulos aqui são 90 graus, o raio menor 4, o raio maior 8. Ele deu esse ângulo aqui de 150 graus e pede para a gente calcular o comprimento dessa correia. Como nós mostramos no nosso curso de Matemática Online Enem Sem Contas, quando você tem vários círculos, você deve ligar os centros desses círculos. Foi o que nós fizemos aqui. Como esse ângulo vale 150 graus, faltam 210 graus para completar os 360 de uma circunferência completa. Desses 210, 105 para cima, 105 para baixo. Essa figura é totalmente simétrica, né? O que acontece daqui para cima, acontece daqui para baixo, simetricamente. E aqui você tem um trapézio, né? Essa figura aqui é um trapézio. E nós sabemos que no trapézio, esse ângulo e esse, eles são suplementares. A soma dá 180 graus. Como aqui é 105, então aqui 75 graus. Bom, agora nós vamos determinar o comprimento desse arco AFE. Se você tivesse 360 graus, você teria circunferência completa. Aí o comprimento seria 2πr. Como o raio é 4 vezes 2 dá 8 vezes 3, 24 centímetros. Mas você não tem 360 graus, você só tem 150. Então, para 150, o comprimento seria x. Esse x é 24 vezes 150 dividido por 360. Está aqui. Simplificamos um zero com um zero. O 24 e o 36 por 12, aqui dá 2, aqui dá 3. Simplificamos o 15 com 3, aqui dá 5, vezes 2, 10. Esse é o comprimento do arco AFE. De maneira análoga, nós vamos determinar o comprimento desse arco BCD. Se você tivesse 360 graus, você teria circunferência completa, cujo comprimento é 2πr. Esse r é igual a 8, vezes 2 dá 16, vezes 3, 48 centímetros. Mas você só tem 210 graus, então o comprimento vai ser y. O y, 48 vezes 210 dividido por 360, simplificamos um zero com zero. O 36 e o 48 por 12, aqui dá 4, aqui dá 3. E simplificamos o 21 com 3, lá dá 7. 4 vezes 7, 28. Agora somando todos os comprimentos. 15 mais 15, 30. 10 desse arco AFE. Mais 28 do arco BCD. Somando tudo, 68 centímetros, alternativa D. Enem 2024, questão 147, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Tem um jardineiro aí que ele dispõe de K metros lineares para fazer um jardim. E ele tem 3 opções, em forma de um triângulo equilátero, ou em forma de um quadrado, ou em forma de um hexágono regular. Ele deverá escolher a forma que tiver a maior área. Esse K nada mais é do que o perímetro dessas figuras. Então, o lado desse triângulo vai ser o perímetro K dividido por 3. No quadrado, K dividido por 4. E no hexágono, K dividido por 6. Nós sabemos que a área do triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. No lugar desse L, nós colocamos K sobre 3. Então fica K sobre 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Eu separei esse sobre 4 lá no cantinho e aqui eu fiz K ao quadrado dá K2 sobre 3 ao quadrado que dá 9, vezes a raiz de 3. Aqui fizemos 4 vezes 9, 36.
Então ficou a raiz de 3 sobre 36 vezes o k ao quadrado. No caso do quadrado, sabemos que a área dele é o seu lado ao quadrado. Então vai ser k sobre 4 ao quadrado, que vai dar k ao quadrado sobre 16. E no caso do hexágono regular, nós sabemos que a sua área são 6 triângulos equiláteros. Então 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4, onde L2 raiz de 3 sobre 4 é a área de um triângulo equilátero. No lugar do L, nós colocamos K sobre 6, substituímos aqui. E aqui, ó, você pode simplificar esse 6 com o 4. Aqui dá 3 e aqui dá 2. Então ficou 3 sobre 2 vezes a raiz de 3 e o L ao quadrado, K sobre 6 ao quadrado. O K ao quadrado, colocamos aqui, 6 ao quadrado dá 36 e simplificamos esse 3 com 36, né? Aqui por 3 dá 12 e aqui dá 1. Então sobrou aqui raiz de 3 sobre 2 vezes 12, que é 24, K ao quadrado. Agora nós vamos comparar esses valores dessas áreas. O triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 36, enquanto que no hexágono é raiz de 3 sobre 24. Bom, raiz de 3 sobre 36 é menor, né, do que raiz de 3 sobre 24. Aqui você está dividindo por 36, aqui você está dividindo por 34. Então, dividir por 36, você vai obter números menores, né, do que quando você divide por 24. Então, o triângulo equilátero está descartado. Agora vamos comparar o quadrado com o hexágono. Aqui está seria 1 sobre 16 de K2 e lá a raiz de 3 sobre 24. Para a gente colocar no mesmo denominador, eu posso colocar os dois sobre 48. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 3. Então, aqui em cima eu vou ter que multiplicar por 3 também. Então, vai ficar 3K2 sobre 48. Agora aqui, quando eu coloco sobre 48, eu multipliquei isso aqui por 2. Então, aqui em cima eu vou ter que multiplicar por 2 também. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 3 de K2. Agora, então, os dois têm o mesmo denominador, que é 48. Aqui você tem o número 3 e aqui você tem 2 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 aproximadamente 1,7 vezes 2 vai dar 3,4, enquanto que aqui é só 3. Então a resposta é o hexágono, uma vez que essa aqui é a maior área. Alternativa correta, letra A. Enem 2024, questão 148, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Temos aqui dois terminais, 1 e 2, de um aeroporto, distantes 9.000 metros um do outro, e daqui para lá parte um ônibus com uma velocidade de 250 metros por minuto e de lá para cá parte um ônibus com velocidade de 150 metros por minuto. E esses ônibus são monitorados por 5 câmeras que têm alcances diferentes. O exercício pergunta qual dessas câmeras irá registrar o momento em que esses dois ônibus se encontram. A câmera 1 tem um alcance de 1/5 do percurso total, 1/5 de 9.000 dá 1.800. A câmera 2, 3/10, então 1/10 seria 900, 3/10, 2.700. A câmera 3, 1/10. A câmera 4, 1/10 também do percurso total. E a câmera 5, 3/10, portanto 2.700. Bom, no momento em que esses dois ônibus se encontram, então o ônibus A sai daqui, percorre uma certa distância, o ônibus B sai de lá, percorre uma certa distância. No momento em que eles se encontram, a distância percorrida pelo A mais a distância percorrida pelo B será o percurso total de 9.000 metros. Foi o que nós escrevemos aqui, distância de A mais a distância de B igual a 9.000. A distância é a velocidade vezes o tempo,
velocidade do A, 250 vezes o tempo, distância do B, velocidade do B, 150 vezes o tempo. Somando dá 400t igual a 9.000, onde o t você tira 2 zeros aqui, né? Ó, corta 2 zeros com 2 zeros, vai dar 90 sobre 4. Agora nós colocamos aqui essas distâncias acumuladas. Então, se o ônibus sai daqui e vem até aqui, ele vai andar 1.800 mais 2.700, 4.500 metros. Se ele sai daqui e vai até lá, seria mais 900. Então, 4.500 mais 900, 5.400. E assim por diante, ok? Agora, então, depois de 90 sobre 4 minutos, o ônibus A vai encontrar com o ônibus B. Qual seria a distância percorrida pelo ônibus A? Então, seria a velocidade dele, que é 250, vezes o tempo, que é 90 sobre 4. 90 sobre 4 você pode fazer de cabeça, dividir por 4 é você fazer a metade da metade. A primeira metade de 90 é 45, a outra metade 22,5. Fazendo esse produto, você vai encontrar 5.625 metros. Então, significa que o ônibus A ele andou 5.625 metros. 5.625 está entre 5.400 e 6.300. Então, ele vai estar por aqui assim. A câmera que vai revelar o encontro, né, desses dois ônibus será a câmera 4, alternativa correta, letra D. Enem 2024, questão 149, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Bom, temos aí um sistema de codificação denominado cifra de César e ele pergunta qual a probabilidade de você descobrir essa cifra de César apenas na terceira tentativa, sendo que para você acertar, você deve descobrir por qual letra o A foi substituído. O A pode ter sido substituído pelo B, ou pelo C, ou pelo D, pelo E, etc., menos por ele mesmo, porque senão aí você não teria codificação nenhuma, né? Então, na realidade, são 26 letras, mas você tira o A, sobram 25 letras. A probabilidade de você acertar no primeiro palpite seria 1 em 25. Consequentemente, a probabilidade de você errar no primeiro palpite seria 24 em 25. Mas vamos supor que você errou. Então, na realidade, agora você dispõe de apenas 24 letras, que são 26, menos o próprio A e menos a letra que você tentou no primeiro palpite. Então, sobram 24 letras. A probabilidade de você acertar no segundo palpite seria 1 em 24. Consequentemente, a probabilidade de você errar no segundo palpite seria 23 em 24, ok? Bom, então você errou no primeiro palpite e errou no segundo palpite. Quantas letras sobraram? São 26 letras, você tem que excluir o próprio A, excluir a letra que você tentou no primeiro palpite e a letra que você tentou no segundo palpite. Então você tem que excluir 3 letras. Sobraram 23 letras. A probabilidade de você acertar agora na terceira tentativa seria 1 em 23. 1 em 23. Bom, então ele pergunta qual a probabilidade de você acertar apenas na terceira tentativa. Então seria isso e isso e isso. Como eu falo e, eu devo multiplicar esses 3 resultados aí. E se você observar, a multiplicação desses 3 resultados está na alternativa E. Enem 2024, questão 150, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão.
Então você tem aí uma região sujeita a terremotos e os estudiosos observaram 2 terremotos, M1 e M2, e estabeleceram uma relação entre eles dada por M2 menos M1, 2/3 do log de E2 sobre E1, onde M é a magnitude do terremoto e E a energia liberada. Ele disse que um terremoto 1 teve uma magnitude de 6,9 e a energia liberada foi 1/10 da energia liberada no terremoto 2, 1/10 em decimal 0,1. E ele pede para você determinar a magnitude do terremoto 2. Bom, então é só você substituir naquela equação, né? O M2, eu vou passar esse M1 para cá, ele vem para cá com sinal positivo, então o valor do M1 é 6,9, mais 2/3, está aqui, do log de E2 sobre E1. O E1, 0,1 do E2. Você cancela o E2 com E2, aqui vai sobrar 1 sobre 0,1. 1 sobre 0,1 é o inverso, né, de 1/10. O inverso de 1/10 é 10. E nós sabemos que o log de 10 é igual a 1. 2/3 vezes 1 vai dar 2/3, que é 0,67 aproximadamente, mais 6,9 vai dar 7,57, alternativa C. Continue acompanhando a solução das demais questões do Enem 2024. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.